Meus irmãos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, boa tarde. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez, dessa vez de forma virtual, esperando que possamos aproveitar esses momentos para breves reflexões sobre o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos Espíritos. Mas antes de começarmos o trabalho propriamente dito, eu gostaria de pedir à espiritualidade maior, ao nosso mestre, que nos inspire, nos ilumine e que esteja com cada um de vocês nesse momento. Eu sei que é um momento difícil para muitos, porque gostaríamos de estar juntos, reunidos, de nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, mas também tem sido um momento que serve para que a gente possa reflexionar sobre as nossas condutas, sobre o nosso modo de proceder, sobre aquilo que é importante, porque quando a gente está na rotina do dia a dia, muitas vezes nós não compreendemos quantas coisas que às vezes são pequenas, são tão importantes, como o convívio com os entes queridos, né? Como poder sentar para bater um papo, para conversar. Eu sei que muita gente até tem feito isso, mas a pandemia continua e nós que somos espíritas, nós devemos ter
o testemunho, o melhor ser o testemunho vivo de que, como cristãos, nos importamos uns com os outros. Isso significa cuidarmos da nossa saúde, né? Continuarmos nos protegendo, usando as máscaras, né? Redobrando os cuidados de higienização, com lavar as mãos, com a utilização do álcool, né? E com todas as outras medidas protetivas que estão sendo aí divulgadas pelas autoridades de saúde. Então, que a gente não se descuide, né? Para que a gente não seja, embora muitas vezes a gente não tenha o sintoma realmente do Covid, nós não sejamos propagadores do vírus. E aí, frente à espiritualidade, nós, como espíritas, sabemos disso, estamos o tempo todo sendo observados. Então, qual tem sido a nossa conduta, né, nesse momento? A nossa conduta é uma conduta de testemunho cristão, de preocupação com os outros, de preocupação com a coletividade. Então, isso é extremamente importante, certo? A primeira questão desse capítulo, a questão 558, ela é extremamente importante. Diz o seguinte: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Eles respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Ou seja, a pergunta, ela quer saber o seguinte: os espíritos apenas trabalham para o melhoramento pessoal ou eles executam tarefas com outros objetivos? E a resposta é muito clara: eles concorrem para a harmonia do universo. Então, eles vão crescer, vão se adiantar, vão se melhorar, vão aprender, mas eles também vão concorrer para a obra geral do universo. Uma outra parte que eu acho muito interessante é quando ele fala que a ocupação é contínua, mas que ela não é penosa. Por que ela não é penosa como a vida na Terra? Porque, no caso dos espíritos, não há fadiga corporal, nem há as angústias das necessidades. Ou seja, não existe a fadiga, o cansaço, o desgaste do corpo físico, não é? As necessidades que a vida material impõe. Então, existem diferenças que precisam ser compreendidas para que a gente avance, né, na compreensão dos ensinamentos aí do mundo espiritual. Na questão 563, os espíritos nos ensinam o seguinte: são incessantes as ocupações dos espíritos, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Muito mais do que o que está dito em relação à compreensão da forma como os espíritos lidam com as ocupações, quer dizer, constitui gozo. Por que constitui gozo? Porque ele já tem uma consciência de ser úteis. Acredito eu que é pegar essa passagem e trazermos para as nossas vidas de que maneira nós estamos diante das nossas ocupações materiais, fazendo as nossas atividades, as nossas tarefas. Se estamos verdadeiramente tendo a compreensão de que qualquer atividade que seja realizada, ela é
útil. E gente útil em vários sentidos, de várias formas. Às vezes, a gente acha que uma ocupação útil seja apenas aquela que tenha uma relevância para a coletividade. Não. Aquela mãe que cozinha para os seus filhos, que alimenta os seus filhos, que alimenta a prole, que coloca ali todo o seu amor, toda a sua amorosidade naquele alimento, ela é útil. Aquela pessoa, aquela enfermeira que está ali naquele hospital, atendendo com amorosidade, com carinho, os pacientes, ela é útil. Então, em todos os nossos momentos de ocupação, é importante que tenhamos a consciência de que estamos sendo úteis para que possamos mudar a forma, a maneira, a postura diante dessas ocupações. Isso fica para a nossa reflexão. Outra coisa que é bastante interessante, quando eles perguntam, poxa, será que um espírito, está na questão 566, que tenha desenvolvido determinada habilidade na encarnação, quando chegar no mundo espiritual ele vai ter predileção, por exemplo, se eu fui médico, eu vou continuar sendo médico? Eles dizem não, porque às vezes o que você desenvolveu na existência, você pode já ter desenvolvido outras habilidades em existências anteriores. Então, um espírito que tenha um certo adiantamento moral, e para chegar a um nível de perfeição, ele vai tendo várias aquisições. E aí que eu chamo a atenção quando ele fala o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos adiantados. Ou seja, a nossa pequenez, gente, é tão grande que a gente ainda não tem assim a compreensão do que realmente como é a vida no mundo adiantado. A gente tem indícios, mas a compreensão completa, dada a nossa ainda condição espiritual, ela é pequena. Mas uma coisa que é muito importante, que eu vou falar lá no slide seguinte, um pouquinho sobre o progresso, ele fala assim, atento no que demonstra o progresso. Quer dizer, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai buscar contribuir para o progresso da humanidade. E aí a gente vai também em Um Livro dos Espíritos, nós vamos daqui a pouco, no próximo slide, verificar o que se está chamando de progresso. Danado de progresso é esse? E aí, quando chega no item 4 da conclusão, eles nos ensinam: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Então, quando se fala em progresso, é inadmissível nós imaginarmos que vá haver um progresso real no nosso planeta, enquanto as nossas instituições sociais não estiverem aplicando a lei de justiça, de amor e de caridade. Enquanto existir no nosso planeta pessoas passando fome, que não têm acesso à educação, à moradia, à saúde, que estejam pelas ruas, nós não podemos imaginar que tenhamos atingido, né, um determinado nível de progresso. Claro que isso não se faz de uma hora para outra, mas é preciso sim que tenhamos a consciência para que todos nós possamos contribuir para a melhoria e o progresso. E claro que os espíritos superiores, os espíritos mais esclarecidos, mais adiantados, eles vão inspirar, né, os encarnados para que esses progressos eles ocorram, eles aconteçam. Então, importante compreendermos isto, compreendermos qual é a ideia de progresso que está sendo trazido pela espiritualidade. Para que não fique assim um progresso vago, o progresso é simplesmente desenvolver uma alta tecnologia. Sim, é também desenvolver alta tecnologia. Por isso, pessoal, a importância
das nossas universidades, das nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação, do investimento nessas instituições, para que nós possamos identificar possibilidades, estudos, pesquisas que ensejam progresso, as descobertas, e quão importante agora nesse momento, e a gente fala, não é, a importância desses incríveis pesquisadores aí, brasileiros e no mundo afora, que estão nesse momento fazendo pesquisa de uma vacina, para que nós possamos voltar às nossas vidas normais. Então, sem esses investimentos, não há que se falar, né, em progresso, e que essas melhorias institucionais elas sejam e cheguem cada vez mais a todas as pessoas que habitam o planeta, porque também elas não podem ser simplesmente benesses para alguns e não para outros. Né? Precisa que a gente chegue numa condição de, pelo menos, de uma vida digna para os nossos cidadãos. Nós vamos ter sempre, nesse patamar existencial que a gente está vivendo, nós vamos ter diferenças, mas existem diferenças. Uma coisa são diferenças estruturais, né, que vamos ter na sociedade. Outra coisa são as disparidades, né? Pessoas que não têm nada para sobreviver e pessoas que têm tanto que não sabem nem com o que gastar. Né? Ficam inventando determinadas necessidades, né? Enquanto outros irmãos nossos precisam ficar mendigando um prato de comida ou um pedaço de pão. Né? E isso é importante nesse momento. Eu não consigo imaginar a gente fazer uma palestra sem a gente tocar nesses pontos. Não é importante? Nesse momento que nós estamos passando, onde não podemos ser cegos, pelo menos aqueles que de vez em quando precisam sair de casa para ir ao mercado, para ir a uma farmácia, né? O que está acontecendo nas ruas, né? E que a gente precisa ter esse olhar atento e caridoso para que a gente possa pensar, né, de que forma, né, nós vamos poder contribuir, né, dentro da nossa sociedade. Então, progresso, e não sou eu que estou dizendo, está lá em O Livro dos Espíritos da Humanidade, tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Então, sem a aplicação dessa lei, não vai se falar de felicidade completa do homem, né? Porque eles mesmos nos dizem, nos ensinam, só ela pode curar as chagas da sociedade. E na questão 573, Kardec pergunta: sim, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos nos respondem: a missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, comungando com o que está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, né? De que os espíritos encarnados, eles têm como missão instruir, auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, como é importante que as nossas instituições elas atinjam um outro patamar e que possamos auxiliar no progresso, na instrução. E, pessoal, como pensar em instrução, né, sem pensarmos nas melhorias das nossas escolas, das nossas instituições de ensino, das nossas instituições, nossas universidades, nossas instituições de ciência, de tecnologia, de desenvolvimento, as instituições que nós conhecemos em nosso planeta. Vejam, meios diretos e materiais. E aí, o grande pesquisador Zygmunt Bauman, ele
nos traz uma frase que chega a ser um pouco chocante, quando ele diz assim: o progresso, em suma, deixou de ser um discurso que fala de melhorar a vida de todos para se tornar um discurso de sobrevivência pessoal. Então, alguém que nos chama a atenção que o progresso, né, muitas vezes que nós temos visto, é um discurso de melhorar a vida de um determinado grupamento de pessoas que têm determinado acesso às tecnologias, às benesses do nosso mundo material, enquanto tantas outras não têm. Então, mas ele chama atenção, mas o progresso, ele precisa ser, sim, uma fala de melhoria das instituições para que elas cheguem na vida de todos, de toda a coletividade, de todos os nossos irmãos encarnados, que todos possam ter acesso a condições dignas de vida. E aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, que esse progresso, e o progresso que nós que somos espíritas precisamos, devemos acreditar, já que seguimos a codificação, é um progresso em que tenha como princípio, melhor dizendo assim, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se a lei de justiça, de amor e de caridade, né, tem que ser um contrário à percepção do Bauman, tem que ser um progresso que atinja a todos e não que atinja determinadas pessoas, A, B ou C. Então, bem bacana, eu acho, essa passagem aí desse capítulo. Que capítulo rico. Será que só os espíritos elevados desempenham missões? E os espíritos nos respondem. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva o telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Ou seja, que os espíritos estão dizendo que não apenas os espíritos elevados desempenham missões. As missões elas vão ser diferentes de acordo com as capacidades e a elevação do espírito. Mas nem por isso, né, aquelas pessoas que tenham menos capacidades ou menos elevação, elas também não têm missões importantes na obra geral da criação. A gente não ficar achando que apenas espírito elevado desempenha missão. Né? E ainda, pessoal, nessa questão 573, a frase assim que eu acho emblemática, quando os espíritos nos dizem: cada um tem neste mundo a sua missão. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, todos nós temos as nossas missões. Que possamos, nesses momentos, reflexionar, né, sobre como estamos nos colocando como missionários na obra do Criador, porque todos nós temos alguma utilidade. Como nós vimos anteriormente, as missões elas vão ser diferentes por causa das capacidades e da elevação espiritual, mas todos nós podemos ser úteis e todos nós temos a nossa missão. Então, vamos aproveitar esses momentos de mais reclusão para nós pensarmos sobre isto. Questão 575. As ocupações comuns
mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Sim, é importante entender as diferenças, né, da utilização da palavra ocupação e missão. Tá? E aí eles já estão nos dizendo, né, que a missão ela tem um caráter menos exclusivo, né, menos pessoal do que a ocupação. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Essa é a pergunta. E a resposta: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, essa é a resposta que está lá na questão 575. Né? Como é que a gente pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão, do ponto de vista de que missão seja uma coisa menos pessoal, voltada a algo mais abrangente, menos exclusivo. Então, as grandes coisas que opera, os progressos, a cuja realização conduz seus semelhantes. Veja que é sempre no sentido aí seus semelhantes, na coletividade, né? Nunca é uma coisa pessoalística, mas é um sentido, né, de melhoria mesmo das instituições humanas. Então, dessa forma, a gente realmente reconhece aquele espírito que tem uma determinada missão. E aí eu trouxe uma breve frase do Augusto Comte, achei interessante. O progresso é a lei da história da humanidade e o homem está em constante processo de evolução, né, gente? Então nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento aí, para a gente progredir, porque estamos em constante processo de evolução. Como isso casa com o conhecimento espírita que nós temos. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade encarnatória para realmente, verdadeiramente, estarmos nos melhorando em processo de evolução, né, e ajudando a construção de um mundo melhor, mais justo, com mais amor, com mais caridade. Que interessante. Será que a gente encarna e todo mundo tem aquela consciência plena de que tem uma missão, né? E na questão 576, em O Livro dos Espíritos, eles respondem: quase sempre os homens que trazem uma importante missão o ignoram. Baixando à terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Nos ensinam também os Espíritos o seguinte: nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado, porque tem alguma uma ideia e que eles desmontam um pouco dessa coisa de predestinado. Nos ensinam o seguinte: a miudade, às vezes, é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga ser útil. Ou seja, nem sempre é uma predestinação, né? Às vezes, por sintonia, um espírito identifica, né, em um determinado espírito encarnado, né, que aquele espírito pode ser um instrumento, né, para o progresso, um instrumento para uma determinada melhoria. E aí, pegando o Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte: por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se tivesse encarnado, Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução.
Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, né? E todo mundo está lembrado do espírito errante, aquele que ainda vai reencarnar, né? A gente chama da erraticidade, do estado de erraticidade. Enquanto o espírito ele ainda vai passar pelo processo, né, de reencarnação, né, nós vamos chamar esse espírito de espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, a importância do sono. Veja, quando a gente está dormindo, e nós espíritas sabemos disso, a gente está dormindo para descanso do corpo físico, mas enquanto espíritos, estamos, quem sabe, participando aí de uma missão importante, relevante, que um espírito identificou, uma potencialidade para a gente escrever um livro, para fazer uma descoberta, para ter uma inspiração importante e que traga benefícios para a coletividade, porque eles são sempre atentos, né? E quanto mais evoluídos, a nos ajudar a melhorar nossas instituições e a melhoria do nosso planeta. E olha que missão importante. Será que a paternidade, na questão 582, se pergunta, é uma missão? E eles respondem: a paternidade é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, a paternidade ela é um dever, ela é missão e ela também é uma missão que traz uma responsabilidade quanto ao futuro. Porque quando nos tornamos pais, e aí a palavra paternidade, a gente está sendo utilizada no sentido mais amplo, não é paternidade do homem e da mulher, é paternidade no sentido dos pais, do pai, da mãe, ou das pessoas que vão cuidar de um determinado ser, que vai estar muito mais suscetível, a gente sabe que vai estar muito suscetível às impressões, às instruções, à educação, né, desde cedo, né, desde que está inclusive no útero materno, porque nós sabemos inclusive que desde da concepção o espírito está ligado, está vinculado, né, à mãe, e aí papel importante também da mãe e do pai, dessa presença, né? Então, eles nos chamam a atenção que muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Ou seja, muitos pais estão tão preocupados em dar coisas materiais, em suprir as necessidades materiais, do que em formar o caráter do seu filho. Muita gente trabalha de domingo a domingo, né? Tem gente que tem necessidade, é verdade, mas tem pessoas, gente, que é simplesmente para dar coisas, para dar em abundância, para dar o melhor celular, para dar a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor carro, a melhor viagem, e se esquece do papel importante e relevante, que é justamente de formar o caráter do filho, de coibir naquele ser, aquele espírito que a gente recebeu, as más inclinações, os vícios, os defeitos. E aí a gente está como um bom jardineiro, verificando e precisando verificar sempre se tem no nosso jardim as ervas daninhas, identificando, né, aquelas características que precisam ser coibidas e estimulando também aquelas qualidades que precisam ser desenvolvidas, porque nós vamos estar recebendo, né, aqueles espíritos que podem ter missões relevantes na transformação do nosso planeta. Então, a importância da missão, a paternidade,
aí com missão. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho nos diz, quando fala de missão dos pais: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, mais uma vez aí, né, num outro livro, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando da missão, da paternidade enquanto missão, né, da importância da gente aproximar essa alma de Deus, de dar bons princípios, de cultivar a espiritualidade. Por quê? Porque que essa alma vem do espaço, né? Vem da erraticidade, vem para progredir. Então, nós somos extremamente coparticipadores aí no progresso quando recebemos em nosso seio, quando recebemos em nosso lar, né, uma nova vida. Uma questão que tem pertinência com a gente, com aquilo que a gente está falando, né, dessa importância da criação, a questão 813 de O Livro dos Espíritos, que eu gostaria de que a gente reflexionasse um pouco. A sociedade é muitas vezes a causa primeira dos erros que levam à miséria. Ela que vele pela educação moral dos seus membros. Frequentemente, é a má educação que lhes falseia o juízo, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, e aí voltando à missão da paternidade, veja só, nós vamos ser os primeiros, né, a receber esses espíritos e a importância da gente sufocar as tendências perniciosas. Porque se a gente não sufoca essas tendências perniciosas, né, a gente vai estar deixando de contribuir para a educação moral dos membros da sociedade, e muitas vezes são justamente, né, essa má educação que vai falsear o juízo, que vai fazer com que leve à miséria, à falência das instituições, à exacerbação do egoísmo, da vaidade. Então, que a gente esteja atento a isto. Olha outra passagem interessante, a questão 889 também. Há homens reduzidos à mendicância por seus próprios erros. Mas, se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não cairiam nos excessos que os levam a perder-se. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, mais uma vez aí, a importância da boa educação para coibir os excessos que levam os espíritos encarnados a caírem, a perder-se e muitas vezes até reduzidos, né, à mendicância. E ele diz que é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo, ou seja, quanto mais educação, né, moral a gente dá, quanto menos a gente propicia que determinados espíritos caiam em erro, que a gente aproxime de Deus, mais a gente vai estar contribuindo para o melhoramento do globo. E aí tem a ver com aquela frase inicial dos espíritos, quando fala, né, da importância da paternidade, voltando mais uma vez para a paternidade, quando ele fala, relendo de novo aqui, ele fala, né, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. E aí está na questão 889, né, e é disso, sobretudo, que depende do melhoramento do vosso globo. Veja como uma coisa ela tem ligação com a outra. Então, a importância da paternidade, porque são os primeiros ensinamentos, né, que aquele espírito vai ter e que podem fazer toda uma diferença. Claro, gente, que muitas vezes a gente sabe também que o espírito, ele tem, todo espírito, ele tem livre-arbítrio, né? A gente não tem, muitas vezes, os pais, eles fazem todo o possível, eles fazem tudo para coibir, e mesmo assim tem determinados espíritos que são difíceis mesmo de aceitar determinadas instruções e não quererem se melhorar mesmo. Mas a gente, enquanto pais,
nós vamos fazer o nosso papel, não é? A gente vai dar o melhor que possamos dar em termos de contribuição, fazer a nossa parte, porque todos os espíritos têm sim livre-arbítrio. Mas a compreensão desse papel é formidável para que a gente não fique preocupado apenas em dar coisas, mas em se dar. Né? E aí eu fico muito preocupada, porque no cotidiano, às vezes, eu vejo determinados pais que, para não terem determinada cuidado ou dedicar determinado tempo para o filho, os filhos são pequenininhos e aí você já dá um aparelho eletrônico para ele, e você não conversa, não dialoga, né? E assim, uma vez eu tive uma pessoa assim, eu vou dar um negócio desse para ele ficar mais quietinho, né? E tem várias, isso daria um tema para uma outra palestra, né? Mas alguns relatos são muito tristes, se a gente for conversar com psicólogos aí, com terapeutas, né? Pais que para os filhos ficarem mais quietinhos começam a dar determinados remédios, determinadas drogas, né? Porque muitas vezes querem chegar em casa e não querem dar atenção para os seus filhos. Então, veja o tamanho da responsabilidade, porque também aí, se a gente não faz a nossa parte, quando chega mais lá na frente, a gente também vai precisar prestar contas, né, daquilo que a gente deixou de fazer diante dessa importante missão, né, que é a paternidade. Ainda falando sobre paternidade, na questão 928 de O Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Nós estamos falando de missões, de ocupações. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E eles respondem: assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Isso tem toda a relação com a missão da paternidade. Veja que o desvio, né, da vocação, ele causa muitos males, né, se a gente não segue a vocação. E aí eles trazem como resposta que muitas vezes esse desvio da vocação dos filhos é provocado por orgulho ou avareza dos pais, que vai comprometer a felicidade e que eles vão, os pais, responder por esse desvio que provocaram, né, no processo aí, encarnatório aí do filho, do que ele teria como missão mesmo. Por que a gente falar disso, né? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, quando a gente fala principalmente de escolha de profissões, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? A gente elege que a profissão A, B ou C é a que vai dar mais dinheiro, sem necessariamente ser a vocação que vai trazer para aquele indivíduo, para aquele ser, mais felicidade. Né? Tive um conhecido, por exemplo, que não queria de forma nenhuma que a filha fizesse matemática, mas tinha que fazer engenharia, e aí vai ser um engenheiro frustrado. Né? A pessoa que tem uma aptidão para desenho, mas não vai ser desenhista porque você tem que ser médico, você tem que profissão A, B ou C. Então, pessoal, enquanto pais, faz parte também da nossa missão buscar ajudar o nosso filho a identificar as vocações, a vocação para a qual nessa encarnação ele foi imbuído, para que ele possa ser feliz e possa desempenhar a missão para a qual muitas vezes ele foi imbuído. Pessoal, terminando o nosso breve bate-papo, porque não foi a minha intenção esgotar o tema, mas trazer passagens relevantes nesse momento. Eu acho que nós estamos
vivendo, que vocês se cuidem, fiquem bem, agradecendo mais uma vez ao Núcleo Espírita da Polícia Militar, que vocês sejam abençoados, cada um individualmente, né? E que possam passar por esses momentos com fé, com resignação, mas também com otimismo, que vamos ter com certeza dias melhores. E queria terminar com uma passagem de um livro que eu gosto muito, que é o Florações Evangélicas, né, psicografado por Divaldo, nosso espírito veneranda Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: esforça-te, vencendo o adversário oculto que reside na plataforma do teu eu enfermo e combatendo aguerridamente com as armas superiores do amor e da perseverança. Não recalcitres mais. Não te permitas a negligência da ociosidade, nem o sonho utópico do prazer chão, que obscurece os painéis da alma e entorpece as aspirações para voos mais altos. Que tenha ficado da tarde de hoje que todos nós temos uma missão. Pode ser pequenina, mas ela é importante na obra do Criador. E nós não estamos aqui por acaso. A oportunidade que nos foi dada de reencarnar foi para que pudéssemos, sim, crescermos espiritualmente, individualmente, mas que pudéssemos também, cada um com as suas capacidades, as suas possibilidades, né, contribuir para o progresso da humanidade e para a transição do nosso planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Abraços fraternos para todos.